graça insigne, obro teu amor. Vem, reveste a tua igreja de energia e luz. Vem, ao Senhor Jesus, Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, obro teu amor. Veneráveis membros do Corpo dos 24 Anciãos e do Episcopado, distintos responsáveis aos vários níveis, estão criadas as condições para darmos início a esta conferência de imprensa que irá versar sobre importantes eventos que a Igreja vai vivenciar nos próximos dias, tudo em alusão ao 70º aniversário da efusão do Espírito Santo em África. Amado Pai, estão presentes como órgãos convidados pela Igreja, a RTP, Rádio Televisão Portuguesa, a Televisão Pública de Angola, a TV Zimbo, a Angope, e internamente está a Tocovisão e a Rádio Tocuista, a Voz da Esperança. Caros colegas, a Igreja agradece e saúda a vossa presença. Peço por isso atenção para o lançamento da programação que será feito por Sua Santidade Bispo Dom Mayamoná, líder espiritual da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Em nome daquele que me ungiu e consagrou para a sua missão, anunciar o cronograma de atividades que serão desenvolvidas até o mês de setembro, em alusão ao 72º aniversário da efusão do Espírito Santo e a consequente relembrança da Igreja nos Cristo no mundo, os tocuistas. Aproximando-se mais um dos mais altos momentos da vida, não só da Igreja, mas sobretudo de todos os oprimidos do mundo, levanto-me para, em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, levar a cabo a apresentação do leque de atividades que conformam o cronograma de todo um programa que será desenvolvido a nível do universo tocuista. Considerando o momento que o mundo onde vivemos está a atravessar, por conta da pandemia do coronavírus, foram agendadas atividades, quer eclesiásticas, assim como sociais, que serão desenvolvidas de acordo, ou seja, estreita observância das medidas de prevenção de biossegurança a coronavírus. Como é sabido por todos, a Igreja de Nosso Senhor Cristo no mundo, os tocuistas, como obra de Deus Pai, desde a sua relembrança, tem atravessado momentos difíceis que têm colocado o seu povo à prova de fogo e de resistência destes 72 anos da nossa existência. Não foram poucas as vezes em que o nosso desaparecimento foi tido como certa por várias pessoas que, investidas pelo inimigo do bem, lutaram para o aniquilamento da obra de Deus, o tocuismo. São milhares que desde os anos 60 foram sacrificados só pelo facto de adorar um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Os colonos belga e portuguesa não nos deixaram em paz e, em colaboração com algumas religiões, as quais naquele período terão provocado muitas mortes de gente desarmada e indefesa. Foram queimados vivos e muitos sepultados, repito, vivos, em valas comuns, como forma de tentar pressionar-nos a abandonar o caminho da verdadeira adoração e da salvação que está em nosso Senhor Cristo. Após a independência, por conta do antigo regime na altura instalado em Angola, fomos perseguidos piamente, atribulados e mortos sem culpa formal, só pelo facto de adorarmos um Deus, não aquele que os outros quiseram nos impor. Pela força
e pela graça do Espírito Santo, que recebemos em 49, no dia 25 de julho, resistimos até ao fim daquele regime, mas até hoje valas comuns foram ainda registradas, isto é, de 1975 até 87. A Igreja Toquista hoje é uma daquelas que não pode ser ignorada sob o facto de ser africana e ser defensores humanos estrangeiros. Neste mundo que não sabe amar, que não deixa os bons servirem o seu Deus sem incômodos. Passados 72 anos, agora que serão comemorados no dia 25 de julho de 0021, ainda assistimos e sentimos o crescimento de inimigos anti-toquismo em vários lugares que lutam de modo desesperado para tentar dificultar o seu curso normal no seu plano de expansão pelo mundo. Aquilo que deveria constituir motivo de alegria, infelizmente, o seu crescimento tem se tornado razão de invejas e lutas insanas, ajudadas ou patrocinadas pelos inimigos de Deus. Certo estamos que o sangue dos mártires que tombaram por causa desta igreja não ficará impávido, clamará e clamará junto do Pai Celeste, pedindo vinganças, conforme Apocalipse 6, 9, 11. Vamos celebrar os 72 anos da nossa existência com uma gama de atividades a serem levadas a cabo que vão obedecer conforme calendário a seguir a partir do dia 12 de junho. As atividades, em referência, prolongar-se até dia 19 de setembro do ano em curso, visando uma celebração condigna destas efemérides. Eis o calendário. Sexta-feira, dia 11, conferência de imprensa que estamos a fazer agora para o lançamento das jornadas. Dia 12, audiências públicas, conversa sobre a vida e obra da majestosa Dona Maria Rosa Tocco. 13 de junho de 0021, culto de ação de graças a Deus em memória ao desaparecimento físico da majestosa Dona Maria Rosa Tocco. 18 de junho de 0021, visita a vala comum, onde jazem os corpos de toquistas assassinados a sangue frio em 1977, na comuna de Muca, município de Ligage, Uíge. Naquela altura, a Igreja irá em uníssono agradecer e aceitar o pedido de desculpas e perdão proferidas por Sua Excelência, o Presidente da República, General João Manuel Gonçalves Lourenço. Dia 20 de junho de 0021, culto de ação de graças a Deus em memória ao sepultamento do corpo sagrado da majestosa Dona Maria Rosa Tocco. Dia 22 de junho de 0021, às 15 horas, momento de reflexão e orações a Deus com a participação de fiéis e familiares e da recordação daquele tristonho momento em que a residência do Santo Profeta terá sido saqueada e vandalizada. Dia 25 de junho de 0021, encontro de reflexão sobre o sistema de ensino e aprendizagem no nosso país e a contribuição da Igreja na melhoria da qualidade de ensino a ter lugar no anfiteatro do ISPT. Dia 2 de julho de 0021, conferência sobre o papel da Igreja na renovação da esperança e da moral de um povo em crise de valores e de subsistência. Dia 3 de julho do ano 0021, jejum em todo o universo toquista. Dia 9 de julho de 0021, palestra sobre o sinuoso caminho trilhado desde a efusão do Espírito Santo em África, ganhos e tribulações. Dia 10 de julho de 0021, reunião conjunta do Corpo de 24 Anciãos do Episcopado para os preparativos da celebração do grande culto dos 72 anos de efusão do Espírito Santo e da relembrança da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Dia 12 de julho de 0021, abertura do Festival de Canto Coral, Quembo e Música Sacra Toquista na cidade de Malange, com o encerramento e proclamação dos resultados dos vencedores no dia 18 de julho, domingo, na cidade de Malange, e a celebração de um culto
prelúdio do dia 25 de julho de 0021. Dia 17 de julho de 0021, Conferência Internacional sobre a Vida e Obra do Santo Profeta Simão Gonçalves Tocco, como profeta e nacionalista angolano, sua ação efetiva na mobilização, educação patriótica e conservação da cidadania angolana como povo autóctone a ter lugar na cidade de Malange. Dia 22 a 23 de julho, realização do primeiro concílio tocoísta com o lema Repensando a Igreja de Cristo. Dia 24 de julho, 0021, realização do 5º Congresso Eclesial Tocoísta. Dia 25 de julho de 0021, comemoração, através de um culto de ação de graças a Deus pelos 72 anos de existência da Igreja de Nosso Senhor Cristo no mundo. Dia 31 de julho de 0021, reunião conjunta do Corpo 24 Ancião Episcopado, que será uma reunião de balanço. Dia 1 de agosto de 0021, celebração do culto de ação de graças a Deus, agradecimento a Deus pelos 72 anos da nossa existência como povo, com o direito de comunicar-nos a Deus sem intermediários. Dia 27 de agosto de 0021, Conferência Internacional sobre a deportação do profeta Simão Gonçalves Tocco na ilha açoriana de Açores, Portugal, causas e consequências a ter lugar na província eclesiástica de Benguela. Dia 29 de agosto de 0021, culto comemorativo alusivo aos 47 anos do regresso triunfal do alto dirigente dos tocoístas de Açores, Portugal, após 11 longos sacrificados anos de vida sofrida sem direito nem recompensa equitativa. Dia 13 de setembro de 0021, início da conferência sobre o fomento agrícola e participação da Igreja para a educação dos povos ou camponeses na melhoria das culturas e o aumento de produção e produtividade, com fatores de melhoria da dieta alimentar a ter lugar na paróquia de Negage. Dia 19 de setembro de 0021, culto de agradecimento e encerramento da jornada científica sobre o fomento agrícola e participação da Igreja no processo da melhoria das culturas. Assim sendo, estas serão as atividades a serem desenvolvidas durante esse período e com esta apresentação quero agradecer a caros jornalistas e todos que estão presentes na sala, estimados bispos auxiliares, meus colaboradores diretos, dizer que chegamos ao fim desta apresentação e esperar da parte dos meus queridos jornalistas qualquer pergunta que acharem conveniente neste momento para que possamos então responder. Portanto, senhores jornalistas, estão abertas então o período para perguntas, só identificarem. Bispo, um dos aspectos que chamou a atenção no programa tem que ver com a vala comum da província do município do Negage. E eu queria saber se a Igreja solicitou à Comissão de Reconciliação às Vítimas dos Conflitos Políticos certidões ou um trabalho de verificação das ossadas dessas pessoas que foram aí enterradas, uma vez que o Bispo participou da comunicação feita pelo Presidente da República neste mesmo dia em que o mais alto mandatário da nação pediu desculpas públicas. Por outra, o que preocupa a Igreja atualmente ao nível social, daquilo que está-se a viver, tendo em conta a questão social, as dificuldades que as populações enfrentam fruto da pandemia da Covid-19? Penso que neste quesito estamos em consonância, porque logo que a comissão foi criada, fui a primeira pessoa que foi chamado para poder, de facto, ser informado da criação da comissão e daquilo que se pretende desta comissão. E também solicitaram-me qual era a minha opinião e como eu acho deveria, de facto, se desenvolver ou ser desenvolvida aquela atividade. E nós colocamos, naquela altura, as nossas ideias, opiniões e, sobretudo, também pudemos, naquela altura, apresentar a mágoa que até aí residia no coração de muitos tocoístas que viram seus familiares serem sacrificados a sangue frio e barbaramente só por serem adoradores de um Deus que Simão Tocco ensinou.
E estávamos, dizia eu naquele dia, satisfeitos, e como tudo tem o seu tempo, conforme diz as Escrituras, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então chegou o momento em que Sua Excelência Presidente da República procura, de facto, colocar um penso frio nesta eleição. Então nós pensamos que estávamos de acordo para podermos cooperar e também, se for necessário, trazermos sempre os dados daqueles que foram sacrificados e os lugares onde se encontram as valas comuns. Temos, de facto, valas comuns e ainda, como dirigente, esta dor continua no coração, porque o dirigente é o responsável de tudo que acontece sobre os seus membros e ele é o responsável diante de Deus. Nunca deixei, digamos assim, de pensar, embora saber que haverá de facto o julgamento final, a ressurreição dos mortos, mas se alguém dizer que não tenho sentimento daquela dor e dos massacres que aconteceram, será mentiroso. Sinto até hoje o que nos aconteceu, tanto na era colonial, assim como depois da independência, que fomos quase negados a viver. E graças a Deus, até hoje continuamos a fazer o trabalho, porque a obra é de Deus. Senão a igreja teria desaparecido. A ameaça, o medo que terá sido infundido com aqueles massacres todos, teria feito com que a igreja acabasse. Mas, como disse, e Jesus Cristo disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esta mensagem continua viva até hoje e foi confortando os fiéis, mesmo com estas mortes, atrocidades cruéis, o movimento foi crescendo sempre e sempre. Por isso, queria aqui dizer que nós fomos solicitados e também nós, a igreja, fizemos um comunicado às nossas igrejas, sobretudo onde existem valas comuns, para que nos pudessem facultar a lista nominal de todos quantos foram barbaramente assassinados. E estas listas ainda não chegaram, digamos assim, a nosso poder, mas estamos a trabalhar para que a seu tempo possam chegar. O mais importante é que o processo começou, que era um processo intocável, que não podia ser falado, mas graças a Deus chegou o tempo em que abriu-se esse capítulo e hoje já se pode falar das mortes dos toquistas barbaramente, a sangue frio, na presença dos filhos. Muitas vezes os pais foram tombando por serem toquistas. Por isso que quero certificar que estamos em consonância com o governo e sobretudo com a Comissão Interministerial. A seu tempo iremos colocar a lista nominal de todos que foram mortos, sobretudo aqueles que estão ainda em valas comuns de forma visível. Há outros que foram queimados, outros foram, digamos assim, jogados nos rios, que será difícil encontrar seus corpos. Mas aqueles que estão nas valas comuns, 2.000, se não me engano, 8 ou 7, ainda visitamos algumas valas comuns na província do Ixi. Por isso, estamos certos que estamos alinhados com a comissão e vamos a seu tempo colocar a lista. O que é que preocupa a igreja no domínio social? Ok. No domínio social, primeiro a fome. A fome está mesmo a dilacerar o tecido social do nosso povo. Ninguém pode esconder a fome. A fome está à vista de todos. E o sofrimento está presente à vista de todos, e como igreja, de povo para o povo, de nós para nós, sentimos todos os dias, de facto, o aperto da fome. Fome provocada pela crise econômica e financeira, fome agudizada por causa da pandemia do coronavírus, mas também fome provocada pela má gestão dos recursos que o país tinha. E então a igreja está preocupada, por isso tem aberto cozinhas comunitárias em Luanda, Benguela e Ongiva, para poder, ainda que seja uma gota no oceano, mas ajudar algumas famílias a ter pelo menos uma refeição por dia. A nossa cozinha comunitária, lá para as 12, 13, vereis muita gente com marmitas
que vêm buscar comida, uma cozinha comunitária que serve mais de 1000 refeições por dia, o que demonstra que neste 1 ano e pouco que estamos nesta empreitada não tem sido fácil. A igreja faz de facto um esforço titânico para conseguir comprar os bens alimentares, abastecer a cozinha para que possa atender as pessoas de segunda a sexta-feira. Por isso que também estamos engajados sobre a nossa participação na agricultura. A agricultura, a igreja como mãe educadora, tem de ensinar seus filhos como sobreviver na terra. Por isso, para ensinar, tem de dar exemplos. Esse exemplo que estamos a dar, começando com a criação de campos agrícolas, agropecuária, para dizermos às pessoas que a comida não virá do céu, nem de outro ponto do mundo. Nós podemos ter nossa comida se trabalharmos a terra, trabalharmos bem a terra e colocarmos a semente. 3, 4 meses podemos ter comida. Então, isso estamos a fazer para que socialmente as pessoas que se beneficiar deste pequeno apoio da igreja possam nos próximos dias sair desta ociosidade, porque também há lugares em que as pessoas são mesmo ociosas, não trabalham. Há terras férteis, mas as pessoas não trabalham. E como não trabalham, querem ficar no mercado para comprar um quilo de jenguba e revender. Resultado, acabam passando fome. Então, por isso a igreja está a fazer esforço para educar as pessoas a compreender que Deus deu-nos a terra para o nosso bem. Deus deu-nos a terra para nos servir de sustento. Então, por isso, nós estamos, de facto, preocupados com essa situação de fome e, certamente, os caros jornalistas sabem mais do que eu que a fome está mesmo a apertar. Por isso mesmo, hoje, o jornalismo angolano está a desenvolver a campanha O Abraço Solidário. Se não houvesse, não haveria. Por isso, a preocupação é da igreja e de todos nós e do próprio governo. Outra pergunta tem que ver com os objetivos do 5º Congresso. O 5º Congresso, por ser 5º mesmo, porque já aconteceram 4, desde 2000, tem sempre como objetivo primário fazer um balanço das atividades realizadas durante os 5 anos e projetar os próximos 5 anos. E nesta reunião magna também acontece reflexão sobre alguns assuntos importantes da vida da igreja e também das sociedades onde a igreja está inserida. E temos também, agora, destrinçamos esta reunião magna, em vez de ser só o Congresso como tem sido, dividimos em duas. Um é o concílio, que pela primeira vez a igreja vai realizar o concílio para podermos falar, refletir sobre as questões dogmáticas e de preceitos que vigoram na igreja, para podermos, de fato, em conjunto com o dirigente no comando, trabalharmos para vermos a atualidade de cada dogma, de cada preceito e como atualizar para que, de facto, nos próximos tempos possamos ter uma nova visão daquilo que é o mundo atual. Até porque, mesmo fisicamente, o dirigente dos tocuistas, que hoje em espírito conduz a igreja, já havia anunciado de que haveria reformas. As reformas seriam contínuas. E são estas que devem ser primeiro refletidas em reuniões como um concílio. A igreja cristã, no seu, digamos assim, a igreja primitiva tem um histórico importante que deve nos ensinar nós hoje como conduzirmos a igreja. E é isso que estamos a fazer através do concílio e depois o congresso, que é o 5º, que será a reunião magna de balanço, mas também de projeção dos próximos 5 anos. O que a igreja pretende com a conferência sobre a educação e também sobre a agricultura, e no quesito agricultura, por que Negás? Muito bem. A agricultura, já eu disse atrás, há muita gente boa, ociosa, que não quer trabalhar. A terra que nós temos, o país que nós temos, se estivesse nas mãos de outras pessoas que não têm terras para trabalhar, em 10 anos Angola seria um outro mundo.
porque Angola tem terras quase férteis. Eu já conversei com algumas autoridades espanholas, diziam que as terras que Angola considera terras não aráveis ou bravas, na Espanha são as terras férteis, só para ver. Por isso, se nós passamos fome até aqui, falta de algum interesse, de alguma entrega, tanto do povo como daqueles que têm esta autoridade de orientar as pessoas. Então a igreja quer educar, ensinar, e sabem que a igreja, sobretudo protestante, quando veio em África, não veio somente para ensinar o seu, veio para abrir as vistas do povo, digamos assim, em todas as áreas. Por isso criou escolas, criou hospitais, centros de saúde, que a outra que tinha adiantado não criou. Por quê? Era necessário ensinar o povo como viver na terra, enquanto guardamos o reino dos céus. E isso estamos a fazer, também vamos continuar a fazer. Ensino, escolas, a partir do ensino de base, secundário e universitário, para também formarmos quadros com qualidade para poderem ajudar o povo e o país a alcançar novos patamares nos próximos tempos. Pensamos que esta é a nossa vontade e é a nossa cooperação e parceria que temos com o Estado, ajudarmos o Estado na educação, na área social, no seu todo, para que o nosso povo possa, de facto, viver nos próximos tempos dias melhores. Porque o governo sozinho não pode fazer tudo. E abandonar tudo nas mãos do governo é irresponsabilidade. Em nenhum mundo, mesmo na América, o governo faz tudo sozinho, não. Há pessoas, há associações, há igrejas também na América, muito dedicadas na área social, que têm apoio do governo americano, mesmo na Rússia. A igreja ortodoxa tem um apoio efetivo do governo russo para que a igreja consiga realizar seus projetos sociais e também ajudar na pacificação dos espíritos, enquanto se prega também a vinda gloriosa de Cristo. Por isso, esta de facto é a vontade e a missão da igreja desde a nossa existência, antes da existência do tocuísmo em 46, a vontade dirigente sempre foi de criar as condições sociais básicas para que as pessoas possam viver, pelo menos, de forma condigna. Por isso, em 46, criei a Caixa de Auxílio ou Culto ad Simbani, para ver que o tocuísmo não é somente um grupo de adoradores, mas sim o tocuísmo é uma vida, é uma cultura, o tocuísmo é uma filosofia de vida, o tocuísmo é uma sociedade dentro das próprias sociedades. Por isso que a nossa forma de ser e de estar, de interpretar as coisas, a própria Sagrada Escritura, sempre foi diferente, porque há um que vê mais distante do que os outros. E esse que vê procura abrir as vistas aos outros que não vê bem, para que possam ver e caminhar com segurança. Por isso, em 38, ainda cantava o hino Fingi, fingi, me somafua, fingi, fingi, me somafua, fingi tatu, buena que tu vatanga, buena que tu vatanga, fingi tatu. 38, não havia ainda tocuísmo. 1938, como professor ainda. Então significa dizer que a preocupação do dirigente sempre foi de criar as condições mínimas, de ensinar as pessoas, porque é melhor darmos um anzol e não um peixe, para que as pessoas possam viver, pelo menos, condignamente. Mas é uma luta difícil e às vezes se torna, digo entre aspas, inglória, devido à compreensão das pessoas que devem, de facto, beneficiar-se deste privilégio que têm no meio onde vivem. Ainda do domínio social, como a igreja reage ao atual surto de malária que assola a província? Muito bem. Do país? A malária é um problema de saúde muito importante, muito mais que a própria coronavírus, ou a Covid-19, embora a Covid está mais em voga porque atingiu pessoas de grande nível e países do primeiro mundo, por isso está mais falado do que a malária. Mas se formos a fazer, de facto, um inquérito, veremos que de janeiro até hoje a malária matou muito mais em Angola do que o coronavírus. Mas como é doença dos pobres, dos esquecidos, dos coitados,
não é falada como tal, mas a malária é uma questão importante e nós, naquilo que é a nossa missão social, sobretudo na Secretaria de Saúde, temos incentivado para que se possa formar promotores de saúde para ajudar os povos a lutar contra estas doenças que podem ser evitadas, porque a malária pode ser evitada, pode ser erradicada se existir, digamos assim, as condições de limpeza, de higiene, de não acumulação de águas paradas, de lixos e não sei o quê. Se não existir essas coisas todas, a malária é extinta. Mas como ainda não temos as condições profícuas naquilo que diz respeito às limpezas das cidades e outras comunidades onde as pessoas vivem, a malária continua a matar muito. Então, é uma preocupação nossa também na educação, por isso vocês sempre acompanharam aqui as feiras de saúde, onde sempre participávamos aqui com mais de 1000 e tal consultas por dia, para também não somente curar, mas também lançar mensagens de prevenção. Pensamos que uma preocupação que tem de estar na cabeça de todo angolano e das nossas autoridades. A visita à vala comum em Negás tem que ver com o pedido de perdão solicitado pelo Presidente da República. Na mesma senda, como a Igreja encara o pedido de perdão e desculpas? Na outra província, é Negás porque essas jornadas vão decorrer durante 7 dias, uma parte profundamente espiritual e depois uma parte que será a conferência sobre agricultura. Vão participar do Ministério da Agricultura, digo, e depois disso temos de ir no campo, porque lá onde temos já um campo visível, onde já há cultura, tanto em termos de gados como também em termos daquilo que é cultura de mandioca. Então lá vamos com toda a gente que serão de Luanda e outras províncias para poderem ver em loco e a partir dali adrenalizarmos, passo a expressão, todo responsável da igreja a levar esta mensagem na sua província, na sua paróquia, para que se possa, digamos assim, multiplicar este projeto e dessa forma termos vários projetos dessa natureza em todo o território nacional. Penso que esta é a razão da escolha do município de Negás, e Negás também estrategicamente em termos da igreja é um sítio importantíssimo que não se pode ignorar, não está embaixo de qualquer outra localidade. Por isso também está aí esta importância e a razão da sua escolha. O perdão, como já tenho dito repetidas vezes, é algo que emana do coração de Deus. Por isso, quando lemos São João 3,16, estamos a ver que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para a redenção do mundo. Então, quando o Presidente da República expressa-se nesse sentido de pedido de desculpas e perdão, não somente de desculpa e perdão, para vermos a grandeza, a nobreza que emanou o coração do Presidente da República para se expressar diante dos angolanos. Devemos, de facto, quando analisamos as coisas, ir ponto a ponto, tópico a tópico, para depois fazermos, digamos assim, uma análise global. Ao apresentar duas formas de tirar o que está no interior, desculpa e perdão. Desculpa é importante, mas o perdão é maior, porque o perdão cancela, como já disse, vem do coração de Deus. Por isso, animou o coração, certamente, dos angolanos de bem e, sobretudo, da igreja, que é o autor, digamos assim, desta mensagem de perdão. E nós, a igreja, recebemos com muita, mas muita alegria e agradecimento. Por isso mesmo agendamos uma visita a uma das valas comuns, onde jazem os tocuistas mortos em 77, sangue frio, para que a partir dali possamos, de facto, levantar a nossa voz a Deus, primeiro, agradecermos por ter, neste momento, colocado um presidente que reconheceu que, de facto, houve massacres de forma indiscriminada,
houve excessos, morreram gente que não tinham que morrer, então será de facto naquele momento, naquele dia que chegarmos no Dimuca, na vala comum, onde jazem dezenas de fiéis, então virão certamente membros da igreja de várias partes com esta vontade de estarmos lá, sempre obedecendo às medidas de biossegurança, para podermos ali naquele ponto, certamente vós também estareis lá, a comunicação social, para poder assistir e ver aquela vala comum, para além das outras, que certamente não vamos conseguir chegar, e aí testemunharmos a igreja em uníssono, levar a Deus uma oração de agradecimento, para pedir também que, enquanto existir céus e terra, que Deus Pai não permita nunca, jamais, que aconteça um massacre dessa natureza só porque as pessoas adoraram a Deus. Então será esta, de facto, a nossa razão da ida a Negage, e por isso a igreja, como já disse, está de parabéns, está muito alegre, e por isso o culto que seguiu aquele pronunciamento, o tema foi o poder do perdão. O poder do perdão. O perdão tem muito poder. O perdão ameniza as coisas. O perdão faz com que se cultive uma nova era. O perdão não somente é bom para aquele que pede, mas também para aquele que recebe. Mas também para aquele que pede, porque também sente-se aliviado quando sente que as pessoas solicitadas aceitaram o seu perdão. Então pensamos que é um momento importante que deve ser sublinhado na nossa história, em que um presidente, na sua máxima força, no poder, pedir perdão ao povo daquilo que aconteceu durante 44 anos. Por isso, nós, a Igreja Tocuista, sacrificada e martirizada, nos sentimos, nesta altura, regozijados, certamente que aqueles que morreram, não morreram em vão. 12 apóstolos não existem, existe sim um grupo que terá sido criado no dia 23 de novembro de 49, depois da prisão do dirigente e de todos os seguidores. Os que ficaram fora, que não foram presos, foram dados a responsabilidade de orar, enquanto o dirigente e outros seguidores se mantinham nas cadeias de Ndolo e Filtra, para que a chama do Espírito Santo continuasse através da oração. 12 anciãos, que depois se chamou de 12 velhos, na altura eram ainda jovens. Apóstolos 12 não existe na Igreja Tocuista. Por isso, da nossa parte, não queríamos ainda, por enquanto, comentar de forma profunda a questão que levantou, mas quando eu fiz a introdução dessa apresentação, penso que um bom entendedor compreendeu o que eu falei sobre a nossa vida na Terra como Igreja Tocuista, os momentos difíceis que nós já passamos, muitos momentos provocados por os de fora, mas ou também por os de dentro, que provocaram sempre situações anômalas e que até em certos momentos terá sido proclamado o fim do tocuismo. Há cartas por ali, se vocês irem na Torre do Tom, vão encontrar a dizer que Simão Toco disse, agora não quero mais, vão embora, o tocuismo acabou, não sou mais vosso dirigente, tudo falsificado para desmoralizar os crentes. E havia mensagem até que dizia, Simão Toco já lhe comeram nas latarias, e agora acabou, que Deus mais vocês adoram, e tudo isso, mas a igreja continuou. E essas situações, também muitas dessas, foram provocadas por tocuistas. Sendo tocuista, mas escrevia a PIDE, informava a PIDE para condenar o dirigente de forma definitiva, não aparecer mais aqui, não voltar mais aqui, faziam cartas e enviavam a PIDE para pedir o fim de Simão Toco, não pode voltar mais a Angola porque desgraçou as nossas vidas. E isso não mudou. Então, quando acontece, eu não estou a tremer, nem muito menos amedrontado, nunca. Porque, para além de ser o líder espiritual, o vaso de Simão Toco, onde trabalha e dirige essa igreja, mas também a escolha não foi em vão. Afonso Nunes é, de facto, descendente dos mártires que morreram por causa dessa igreja. Se calhar por isso foi indicado também. Se calhar por isso foi indicado. No meio de muita gente boa que conheciam muito bem a Terra Nova e caso dirigente, não foram indicados. Foi buscado um desconhecido do lixo para que nele se possa levantar o tabernáculo que se encontrava caído. O mal não pode ser dado aso. Quando há um mal que quer desgraçar as pessoas, que quer criar desordem, quer criar até mortes, os bons não podem propalar este mal. Quando propalam ou propagam este mal, vocês
tornam parte daquilo que vai acontecer. Se haver mortes de derramamento de sangue, este sangue também será procurado por cima das vossas cabeças. Por isso os bons sabem o que fazer, o que não fazer. Dizer isso não dá. Pode desgraçar as pessoas. Aquele que quer proteger a paz, a estabilidade social, a convivência harmoniosa, não pode publicar porque isso não dá. Primeiro, não tem fundamento. E quem fala não tem lógica de falar. Alguém se calhar está zangado ou por causa disso ou daquilo, está aflito e está, digamos assim, a derramar a sua ira e o seu descontentamento e a sua desgraça. Você também está a publicar, não faça isso. Uma igreja como a Toquista hoje tem de ser respeitada por todos, sobretudo amada pelos angolanos por ter uma obra-prima vossa. Ainda que não seja toquista, mas isto é, de facto, a vossa glória. Ter uma religião própria, nativa, vossa, é uma benção. Nós já viemos de processos desde 49, 22 de outubro de 49, já tínhamos sido alvos de processos e hoje, quando há processo, não nos intimidamos. Estamos, sobretudo, confiantes a Deus Pai, que nos orienta dia e noite, mas também estamos cientes e confiantes ao governo, que é o nosso parceiro, que certamente não largará a sua igreja entrar numa confusão autêntica sem precedentes. Por isso, quero agradecer, mas há conferência de imprensa e há também conferência de imprensa. Há conferência de imprensa e há conferência de imprensa.